Aleluia! Aqui estamos nós com 300 dias, gente, em propósito, amém? Estamos vindo aí desde Gênesis, já estamos no Evangelho de Lucas, estamos rompendo rumo a Apocalipse, tá bom? Lembre-se que o nosso propósito é leitura total da Bíblia, tá bom? Mas de repente, se está chegando por aqui agora, quer saber mais informações, como é que a gente faz para fazer esse devocional? Então, todos os vídeos, né, estão ficando salvos tanto no Instagram, quanto no Facebook e também no YouTube, tá bom? Então você pode assistir, fazer o seu devocional aí pela melhor plataforma que fica mais conveniente para você. O mais importante, claro, é você estar tendo esse tempo de comunhão e intimidade com a palavra de Deus, tá bom? Também lançamos um novo desafio para quem quiser começar a leitura desde o Novo Testamento, então de Mateus para cá, tá bom? Então, se for baseado nesse novo desafio, hoje nós estamos com 30 dias, né? Rompemos o Evangelho de Mateus, Marcos, estamos agora no Evangelho de Lucas, tá bom? E seja muito bem-vindo para esse novo tempo em sua vida. Nós estamos, então, de acordo com esse cronograma que nós estamos seguindo, hoje vamos fazer o resumo do capítulo 19 e 20 do Evangelho de Lucas, e eu vou falando para você por temas, né? O que temos ali o que temos aqui nesses capítulos e um breve resumo de maneira facilitada o que está acontecendo nesses capítulos, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, capítulo 19, então começa falando acerca de Zaqueu, tá bom? Talvez você já tenha ouvido falar, mas resumidamente, Zaqueu ele era um chefe dos publicanos, ele era um homem de baixa estatura, ouvindo falar então que Jesus estava passando por ali e sendo, assim, sempre que Jesus passava, né, queridos, era grande a multidão, é isso que a palavra nos diz. Então Zaqueu sobe numa árvore para poder ver Jesus, e quando Jesus está passando, então ele olha para cima, vê Zaqueu e fala: ei, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou para sua casa. E ali, queridos, as pessoas começaram a questionar como podia, né, Jesus ir dormir na casa, ir para a casa de um pecador. E ali, queridos, Zaqueu vira para Jesus e diz o seguinte: olha, Senhor, se eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu extorqui, né, queridos? Ali Jesus fala para ele: olha, hoje a salvação entra na tua casa, né? E ali, queridos, foi realmente uma celebração, amém? E aí, queridos, outra coisa que acontece no capítulo 19 é a parábola das 10 minas, né? Jesus está ali contando essa parábola, falando que um homem, ele tinha uma expectativa de que na sua ausência, né, os servos que ele havia convocado multiplicassem ali as moedas, a quantia que ele havia entregue a eles, né? E aí, nesse exemplo da parábola, o primeiro rendeu 10 vezes mais, o segundo 5 vezes mais, e o terceiro guardou aquilo que ele havia recebido, né? Com medo, queridos. Aqui nós vemos que o medo realmente paralisou ele, né? Então ele, por medo, ele diz então que guardou aquela vinha para devolver. E sabe como é que é o resumo dessa parábola nele? E quando Jesus está fazendo aquela entrada triunfal, as pessoas jogam os seus mantos também para que Jesus então passe ali por cima, né? Enfim, e essa é a entrada ali quando Jesus isso é assim que acontece quando Jesus está passando. E ali, queridos, todos começam a louvar alegremente, né, a Deus, dizendo assim, o louvor deles era assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Então, enquanto eles louvavam, falando isso, né, a Deus, os fariseus disseram a Jesus: ei, olha só, mestre, você não vai repreender os teus discípulos? E ali Jesus então vira como resposta e diz a ele ia expulsar aquelas pessoas que estavam fazendo de comércio a casa do Senhor ali nessa ocasião. E Jesus ensinava nesse templo, a palavra diz que ele ensinava no templo todos os dias. E ali alguns mestres da lei, chefes dos sacerdotes e líderes procuravam, queridos, matá-lo, né? Eles viviam procurando uma oportunidade, né, para fazer isso, mas eles não conseguiam encontrar uma forma, né, de poder prender Jesus e condenar Jesus.
E detalhe, tá? O povo estava, claro, fascinado com as palavras de Jesus e os seus ensinos ali, né? Maravilhoso. E para a gente finalizar nosso devocional de hoje, capítulo 20, começa falando acerca da autoridade de Jesus sendo questionada, queridos, ali. Ele foi questionado sobre sua autoridade, então ele responde com outra pergunta ali, aqueles homens, né? E ali, como eles não souberam responder, Jesus então também disse a eles: olha, então eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu estou fazendo estas coisas. Aqui também no capítulo 20 tem a parábola dos lavradores. Aqui, querido, Jesus contou essa parábola dizendo que um homem, ele tinha uma vinha, ele foi ali, plantou uma vinha e depois ele arrendou essa terra para que os trabalhadores, né, os lavradores, pudessem cuidar dessa vinha. O que acabou acontecendo? Na época, então, de receber a sua parte, ele enviou por 3 vezes servos ali que pudessem receber, só que os lavradores espancaram eles e expulsaram, eles saíram de mãos vazias, eles não entregaram a parte que cabia ao dono da terra. E ali, queridos, a palavra vai dizer então que o dono pensou dizendo: olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar meu filho, porque com certeza é meu filho, eles irão tratá-lo com respeito. Só que acontece pior. A palavra vai nos dizer, né, através dessa parábola, que então eles, na verdade, pensaram: vamos matá-lo, porque assim ficaremos com a parte dele, né, com a herança dele. E foi isso que eles fizeram. Então, queridos, o significado dessa parábola, né, Jesus dá, ele diz o seguinte, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra mais importante. E isso, queridos, já estava também escrito em Salmos, né? Já tem esse salmo, já havia essa citação no livro de Salmos, e é quando temos aqui também no Evangelho de Lucas, tá bom? E para finalizar já o nosso devocional de hoje, aqui também no capítulo 20 vai falar acerca do pagamento de impostos a César, né? Nessa ocasião, mais uma vez, os mestres da lei estavam ali, juntamente com os sacerdotes, procurando uma forma de prender Jesus. Então, o que eles fizeram? Enviaram espiões para ir ali, né, questionar Jesus. E ali eles disseram a Jesus o seguinte: mestre, é certo pagar impostos ao governador romano ou não? E ali, queridos, claro, Jesus percebeu ali a astúcia e o fingimento daqueles homens. Então ele respondeu: olha só, pegue o denário. Qual é a imagem que aparece no denário? E ali eles disseram: a de César. Então ele disse: dê a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, queridos, eles não puderam questionar mais a Jesus, eles ficaram realmente paralisados, né, diante daquela resposta de Jesus ali para eles, tá bom? E aí, queridos, finaliza, né, falando o capítulo 20, falando acerca da realidade da ressurreição, que alguns saduceus, né, que eles se aproximaram de Jesus questionando, né, acerca da ressurreição, é quando eles fazem aquela pergunta quando o marido se casava com a mulher e ele falecendo, não tendo filhos, e ele tendo irmãos, esses irmãos tinham que casar com ela, né? E sucessivamente esses 7 irmãos morrendo, como ficaria? Então aqui Jesus responde para eles, tá bom? No capítulo 20, e também Jesus fala que Cristo é Senhor de Davi. Porque todos falam, né, Jesus filho de Davi. Então aqui ele finaliza dizendo que Cristo, ele é Senhor de Davi, tá bom? Eu vou ficando por aqui então hoje no nosso devocional. Que Deus abençoe a sua vida. Faça agora a sua meditação aí no capítulo 19 e 20 de hoje e que você seja